Que a paz do Senhor esteja sobre sua vida. Hoje, damos continuidade ao nosso estudo do livro de Isaías, chegando ao capítulo 4. Após os severos anúncios de juízo contra Jerusalém e Judá nos capítulos anteriores, agora encontramos um vislumbre de esperança e restauração. Isaías apresenta uma profecia que aponta para o futuro glorioso do povo de Deus, onde um remanescente fiel será purificado e habitado pela presença do Senhor. Aqui, vemos um contraste entre o julgamento contra os soberbos e a promessa de salvação para aqueles que confiam em Deus. O profeta descreve um tempo em que o Senhor estabelecerá justiça sobre a terra, trazendo segurança, proteção e glória ao seu povo. Este capítulo é uma das passagens messiânicas do Antigo Testamento, apontando para o reinado de Cristo e para a restauração final do povo de Deus. Ele nos ensina que, mesmo em meio ao juízo, Deus preserva aqueles que são fiéis a Ele e cumpre suas promessas. Agora convido você a acompanhar a leitura do capítulo 4 de Isaías. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos das nossas vestes. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra será excelente e formoso para os que escaparem de Israel. E será que aquele que for deixado em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo, todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém? Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de juízo e com o espírito de ardor. E criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião, e sobre as suas congregações uma nuvem e fumaça de dia, e o resplendor de um fogo chamejante de noite. Porque sobre toda a glória haverá proteção, e haverá um tabernáculo para sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. Isaías 4 apresenta um contraste impressionante com os capítulos anteriores. Depois de descrever o juízo severo sobre Jerusalém e Judá, o profeta agora revela uma promessa de restauração e glória para aqueles que permanecerem fiéis ao Senhor. Este capítulo, embora breve, contém uma profunda mensagem sobre purificação, proteção e o futuro glorioso do povo de Deus. O primeiro versículo introduz um cenário de desespero. E 7 mulheres naquele dia lançarão mão de um homem, dizendo: Nós comeremos do nosso pão e nos vestiremos das nossas vestes. Tão somente queremos ser chamadas pelo teu nome. Tira o nosso opróbrio. Esta cena retrata um tempo de grande calamidade, consequência das guerras e destruições anunciadas anteriormente. O número reduzido de homens, devido às batalhas, faz com que as mulheres, em desespero, busquem casamento não por provisão ou amor, mas apenas para remover a vergonha de serem solteiras e sem descendência. Na cultura da época, a infertilidade e a ausência de um marido eram vistas como desonra para uma mulher. No entanto, essa busca desesperada por um nome não traria verdadeira redenção. Isso nos ensina que apenas o Senhor pode restaurar a dignidade do ser humano, e qualquer tentativa de redenção baseada em valores terrenos será insuficiente. A partir do versículo seguinte, a profecia muda o tom e apresenta a esperança futura. Naquele dia, o renovo do Senhor será cheio de beleza e de glória, e o fruto da terra será excelente e formoso para os que escaparem de Israel. O termo renovo do Senhor refere-se a algo que Deus fará brotar, trazendo vida e restauração. Essa expressão aparece em outras partes da Escritura, apontando para o Messias, aquele que viria para renovar todas as coisas. Aqui, a mensagem se expande para além da restauração imediata de Jerusalém, apontando para um futuro onde Cristo será o verdadeiro renovo de justiça,
trazendo glória e plenitude àqueles que forem preservados por Deus. O fruto da terra simboliza prosperidade e bênção, indicando que Deus proverá para os que permanecerem fiéis. A profecia continua: e será que aquele que for deixado em Sião e permanecer em Jerusalém será chamado santo, e todo aquele que estiver inscrito entre os vivos em Jerusalém. Esse versículo revela que haverá um remanescente santo separado para Deus. A ideia de inscrito entre os vivos remete ao conceito do livro da vida presente em outras partes da Bíblia. Isso sugere que Deus conhece e preserva aqueles que são seus e que a santidade será a marca daqueles que permanecerem em Jerusalém. Isaías então descreve o processo de purificação. Quando o Senhor lavar a imundícia das filhas de Sião e limpar o sangue de Jerusalém do meio dela, com o espírito de juízo e com o espírito de ardor. A purificação que Deus realizará será completa, removendo o pecado e a injustiça do meio do seu povo. Essa limpeza espiritual aponta para a obra do Messias, que traria redenção através de seu sacrifício. A menção do espírito de juízo e de ardor sugere um refinamento, onde aqueles que permanecem fiéis passarão por um processo de santificação para serem completamente restaurados. Nos versículos finais, Isaías apresenta um cenário glorioso de proteção divina e criará o Senhor sobre toda a habitação do monte de Sião e sobre as suas congregações uma nuvem e fumaça de dia e o resplendor de um fogo chamejante de noite, porque sobre toda a glória haverá proteção. Essa imagem remete à presença de Deus no deserto, quando guiava Israel com uma coluna de nuvem durante o dia e uma coluna de fogo durante a noite. Agora, essa mesma proteção será restaurada sobre o Monte Sião, garantindo segurança e direção para o povo de Deus. O último versículo reforça essa segurança. E haverá um tabernáculo para a sombra contra o calor do dia, e para refúgio e esconderijo contra a tempestade e a chuva. O tabernáculo, que antes servia como local de encontro entre Deus e seu povo, agora se torna um símbolo de refúgio permanente. Deus será a morada segura para aqueles que nele confiam, protegendo-os das adversidades. Esse capítulo nos ensina que, apesar do juízo, Deus sempre preserva um remanescente fiel e oferece restauração àqueles que se voltam para ele. A purificação do pecado e a promessa de proteção apontam para a obra redentora de Cristo, que nos purifica e nos guarda em sua presença. O capítulo 4 de Isaías, embora curto, transmite verdades profundas sobre o caráter de Deus, sua justiça e sua fidelidade em preservar um remanescente fiel. A passagem mostra que, mesmo diante do juízo e da destruição causada pelo pecado, o Senhor não abandona completamente seu povo. Pelo contrário, Ele purifica aqueles que permanecem fiéis e promete um futuro de segurança e glória sob sua proteção. Essa mensagem nos ensina que o juízo de Deus nunca é o fim da história. No Antigo Testamento, vemos repetidamente que, após um período de disciplina, Deus sempre traz restauração para aqueles que se voltam para Ele. Aqui, Isaías descreve um tempo em que a impureza será removida e aqueles que forem preservados pelo Senhor viverão em santidade e prosperidade. Esse princípio continua válido para nós hoje. O pecado traz consequências, mas Deus sempre oferece um caminho de arrependimento e renovação. O renovo do Senhor, mencionado no texto, aponta para Cristo, que viria para restaurar não apenas Israel, mas todos aqueles que depositam nele sua fé. A vinda de Jesus é o cumprimento dessa promessa de redenção, trazendo beleza e glória àqueles que nele confiam. Assim como o profeta anunciou um tempo de restauração para Judá, o Evangelho nos anuncia que, por meio de Cristo, temos acesso à verdadeira purificação e vida abundante. Outro ponto essencial deste capítulo é a ênfase na santidade.
O texto afirma que aqueles que permanecerem em Jerusalém serão chamados santos, destacando que o povo restaurado de Deus será caracterizado pela obediência e retidão. Essa santidade não vem de méritos humanos, mas da purificação operada por Deus. O mesmo acontece na vida do cristão. Não somos santos por nós mesmos, mas porque fomos lavados pelo sacrifício de Cristo e habitados pelo Espírito Santo. A promessa de Deus de criar uma nuvem e fumaça de dia e o resplendor de um fogo chamejante de noite remete à sua presença guiando Israel no deserto. Essa imagem simboliza que Deus nunca abandona seu povo. Ele é nosso guia em tempos de incerteza e nossa proteção em meio às dificuldades. No Novo Testamento, essa presença de Deus é cumprida no Espírito Santo, que habita em nós e nos conduz diariamente na jornada da fé. O tabernáculo, descrito no final do capítulo, representa um refúgio seguro contra as dificuldades da vida. Assim como Deus prometeu um abrigo para os fiéis de Jerusalém, Ele também é o nosso refúgio hoje. Em Cristo, encontramos descanso, paz e proteção em meio às tempestades da vida. Isso nos ensina que nossa segurança não está nas circunstâncias, mas na presença de Deus que nos guarda e sustenta. Esse capítulo nos leva a algumas reflexões importantes para a nossa caminhada espiritual. Confiamos verdadeiramente na restauração que Deus oferece? Muitas vezes, olhamos para nossas falhas e pensamos que não há esperança. Mas Isaías nos lembra que Deus purifica e renova aqueles que o buscam. Vivemos em santidade. O texto destaca que os preservados pelo Senhor são chamados santos. Isso nos desafia a avaliar se nossa vida reflete a presença de Deus e seu caráter. Buscamos refúgio no Senhor? Em tempos de dificuldade, é fácil tentar resolver tudo por nossa própria força, mas a promessa de Deus é que Ele será nosso abrigo e nossa proteção. Isaías 4 nos mostra que, apesar do juízo, Deus sempre tem um plano de restauração para aqueles que se rendem a Ele. Ele nos chama a viver em fidelidade, confiando em sua presença e buscando a santidade em nosso dia a dia. Agora, convido você a fazer uma breve oração comigo, entregando nossa vida diante do Senhor e pedindo que Ele nos guie em santidade e proteção. Senhor, meu Deus Todo-Poderoso, agradecemos pela Tua palavra que nos ensina e nos transforma. Reconhecemos que, muitas vezes, tentamos encontrar segurança em coisas passageiras, mas hoje reafirmamos que somente no Senhor encontramos refúgio e verdadeira proteção. Pedimos que o Espírito Santo continue a nos ensinar e a nos guiar no caminho da santidade, purificando nossos corações e renovando nossa fé. Que possamos confiar inteiramente na Tua restauração e viver de acordo com a Tua vontade. Em nome de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, oramos e agradecemos. Amém. Agradecemos pela sua presença aqui neste canal de estudo, onde vimos o capítulo 4 de Isaías. Prepare-se para nosso próximo estudo, que será o capítulo 5 de Isaías. Neste capítulo, veremos a parábola da vinha do Senhor, onde Deus expressa sua justiça ao lidar com um povo que não produziu frutos de retidão. Isaías nos levará a uma reflexão sobre a responsabilidade de viver segundo a vontade de Deus. Junte-se a nós neste estudo transformador e descubra as riquezas de uma das mensagens mais profundas da Palavra de Deus. Esperamos você com alegria. Se esta mensagem tocou o seu coração, compartilhe-a com aqueles que precisam ouvir sobre o amor e a soberania de Deus. Cada compartilhamento é como uma semente lançada em solo fértil, e o Senhor, em sua infinita graça, abençoa abundantemente aqueles que trabalham em sua seara, semeando com amor e dedicação. Ao compartilhar esta mensagem, você se torna um instrumento de Deus, levando esperança, consolo e fé a corações sedentos.
Ajude-nos a alcançar mais pessoas que necessitam de oração e da palavra de Deus, fortalecendo nossa comunidade e expandindo o reino de Deus. Compartilhe este estudo com seus amigos, familiares e em suas redes sociais. Juntos, podemos espalhar a mensagem do Evangelho e levar transformação a muitas vidas. Lembre-se, cada ato de partilha, cada gesto de amor, contribui para a construção de um mundo mais justo e fraterno, guiado pelos princípios do amor de Cristo. Se você tem um pedido de oração ou deseja compartilhar como esta mensagem impactou sua vida, deixe seu comentário. Estamos aqui para interceder por você e caminhar juntos nesta jornada de fé. Que o Senhor abençoe ricamente sua vida, renove suas forças e fortaleça sua fé, recompensando cada semente de amor que você semear. Amém.